Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula e na aula de hoje vamos falar sobre o sistema Linux. O Linux é um sistema operacional, ou seja, é o software que é a plataforma de gerência da sua máquina. E aí, todos os aplicativos que você utiliza, eles devem ser instalados no seu software base, que é o sistema operacional. Bom, o sistema operacional Linux, ele tem inúmeras características e nós vamos falar sobre essas características agora. A primeira característica mais importante do Linux é que ele não é um sistema operacional, ou melhor, não é um software proprietário, ou seja, ele é de utilização gratuita. Muito bem. Pessoal, toda vez que você precisa utilizar um software, se esse software for gratuito, você não precisa pagar nada para poder pegar esse software e instalar na sua máquina, seja ela cliente ou servidor. Não existem somente os softwares gratuitos, também existem os softwares proprietários, como por exemplo o Windows da Microsoft. E aí, essa propriedade de ser um software gratuito faz do Linux um atrativo quando precisamos instalar um sistema de informática em um ambiente com custo reduzido. Dessa forma, o Linux vem como uma alternativa bem interessante. Então, a grande ideia é que eu consiga reduzir os custos da minha organização, da minha empresa, né? Principalmente se formos comparar com o sistema operacional mais utilizado no mundo, que é o Windows da Microsoft. Então, repare o seguinte, nós temos a plataforma de software, que é o sistema operacional, e nós temos as aplicações, que são os softwares aplicativos que nós utilizamos e que são instalados na plataforma de software. É preciso que o seu aplicativo ele dê suporte ao sistema operacional que você está utilizando na sua máquina. Então, por exemplo, se eu quero utilizar um editor de texto, eu preciso instalar esse editor de texto no meu sistema operacional, mas para isso, o engenheiro de software, a empresa que projetou o meu editor, ela tem que dar suporte à instalação ao sistema operacional que eu estou usando. Então, justamente nessa situação, é importante que seja analisado, antes de haver a implantação do Linux em determinada empresa, quais são os aplicativos que a sua empresa usa e se é possível utilizar esses aplicativos no Linux, para que você não tenha nenhuma surpresa futura. Então, uma outra grande característica e vantagem do Linux é que você pode customizar e personalizar praticamente todo o sistema operacional, né? Isso se dá ao fato de que o Linux ele é um sistema operacional de arquitetura aberta, então você pode fazer muitas e inúmeras modificações, não somente no shell, nas aplicações, como também no kernel do sistema. Então, uma coisa bem interessante que ocorre no Linux é que existem e podem sempre existir vários desenvolvimentos paralelos ao sistema operacional que é lançado, de forma que você pode desenvolver e customizar o Linux de acordo com a sua necessidade, justamente porque o código-fonte do sistema é aberto e isso acaba também tornando o sistema mais seguro. Bom, um fato importante que deve ser salientado sobre o Linux é que ele é um sistema que não tem uma interação tão fácil quanto, por exemplo, o Windows da Microsoft. Então, você vai exigir um conhecimento maior sobre aquela pessoa que está administrando o seu sistema operacional, que é baseado em Linux, principalmente se ele for um sistema server e não cliente. Bom, o Linux ele obedece a um esquema de licenciamento, que é o GNU Linux, e a licença GPL. E aí, a licença GPL ela tem algumas características e ela permite copiar, distribuir e alterar o programa livremente. A única coisa que você não pode fazer, de acordo com a licença GPL, é coibir a distribuição livre do seu sistema. Inclusive, você pode até cobrar por uma cópia do sistema operacional Linux, se você quiser. A única coisa que você não pode fazer é exigir que alguém que comprou o seu sistema não possa distribuir livremente esse sistema, e aí você pode difundir mais facilmente o sistema operacional Linux. Bom, olha só, pessoal, é possível que sejam feitas algumas alterações no ambiente do sistema operacional, né? E a essas alterações nós chamamos de distribuições. Existem inúmeras distribuições do sistema Linux e nós temos aqui apenas algumas que são realmente de fato as mais difundidas. Então você tem o Debian, o Red Hat, o SUSE, o Ubuntu
e o Fedora. Essas são apenas algumas das distribuições que existem do sistema operacional Linux. Existem algumas distribuições que têm umas características diferentes das outras, e aí o mais indicado na hora de escolher uma distribuição Linux é em função da aplicação e do serviço que o seu servidor vai prover para a sua rede. Então, algumas distribuições elas têm alguns pontos fortes para determinados serviços e outras distribuições têm pontos fortes para outros. É lógico que aqui nós não vamos aprofundar o sistema operacional, essa é apenas uma aula de introdução. E nós temos também, no Computer Online, um treinamento específico do sistema Linux. Caso você se interesse e queira se aprofundar mais aí nesse sistema operacional que vem crescendo muito no mundo todo, você pode também fazer o treinamento conosco. Por enquanto, nós estamos dando apenas uma introdução sobre o sistema operacional. Bom, o Linux ele é composto pelo kernel e pelo shell. Então, vamos ler o slide. O kernel é o núcleo do sistema operacional, é a parte que está mais próxima do hardware. Ela é composta pelas chamadas do sistema, acesso aos dispositivos de entrada e saída e de gerência dos recursos da máquina. Então, pessoal, olha só. O kernel ele é o software do sistema responsável por interagir com o hardware da sua máquina. E aí, a linguagem do kernel é responsável por dar as instruções ao hardware do seu equipamento para que ele venha funcionar da maneira que você espera. Então, por exemplo, quando você clica num botão para ejetar a bandeja do seu Blu-ray ou seu gravador de DVD, essa é uma instrução que o kernel está dando lá para o seu driver para que ele ejete lá a sua bandeja. Isso é apenas um exemplo, né? Bom, e nós temos também o shell. O que seria o shell? O shell nada mais é do que um interpretador de comandos que interpreta um comando que você executa para que esse comando execute uma instrução no kernel para que o kernel venha a dar o prosseguimento lá na interação com o hardware. Então, quando nós damos um determinado comando, nós estamos utilizando algum shell, né? No Linux existem vários tipos de shell, o mais difundido com certeza é o bash, mas não existe somente o bash. E aí você entra no seu shell, executa um determinado sistema e esse sistema ou melhor, você executa um determinado comando e esse comando interpreta uma determinada instrução, como por exemplo, criar um diretório, inserir alguma configuração em um arquivo, ou seja, qualquer tipo de instrução que você possa dar ao seu sistema, basicamente, isso aí é configurado através do shell. E aí, pessoal, o sistema Linux, ele tem uma base de diretórios padrões, e essa base de diretórios, ela sempre vai existir independentemente de qual seja a distribuição que você está usando. Algumas distribuições, elas vão ter mais ou menos diretórios na sua estrutura padrão, mas aí com certeza todos esses diretórios aí, invariavelmente eles vão existir independente de qual seja a distribuição que você está usando. Nós vamos comentar aqui alguns diretórios. Então, você tem o diretório raiz, que é a barra, né? Você tem o diretório boot, que está na raiz, é o responsável por armazenar o kernel do seu sistema operacional. Você tem um diretório específico para os processos. Você tem um diretório que é o TMP, que abriga os arquivos temporários. Você tem um diretório etc, onde ficam as configurações do sistema. Então, por exemplo, quando você configura um endereçamento IP na sua placa de rede, você vai editar algum arquivo de configuração de rede que vai estar aqui dentro do etc. Você tem um diretório root, e esse diretório ele deve ser observado, porque basicamente nós temos o diretório home, né, que é o diretório onde vão estar contidos os perfis dos usuários que você for criando aí no seu sistema. Então, nós temos um exemplo aqui, onde eu tenho /home, /Vinícius, ou seja, eu tenho o usuário Vinícius aqui no meu sistema. Agora, o usuário root, que é o usuário que tem plenos poderes administrativos sobre o seu sistema, ele tem o seu diretório separado, né? É um diretório único para o usuário root. Então, com exceção do root, todos os demais usuários do seu sistema vão estar localizados aqui no diretório home, né? A não ser que você customize, isso também é possível. Bom, então, pessoal, é muito interessante você identificar essa estrutura de diretórios, né? Como nós havíamos falado, nós não vamos entrar em detalhes aqui. E caso você queira aprender de verdade o sistema operacional Linux, você pode fazer o nosso treinamento. Então, vamos avançar. Bom,
O Linux, ele funciona com base em acesso nos terminais virtuais. O que seria um terminal virtual? O terminal virtual é um acesso de gerência que emula um computador individual e autônomo para cada usuário que acessa um determinado computador com o sistema Linux. Então, por exemplo, eu posso pegar uma máquina, instalar um Linux nessa máquina, e aí eu posso utilizar 2, 3, 4 pessoas e acessarem, né, esse sistema, e eles vão administrar o sistema de forma independente, porque cada um vai estar em um terminal diferente. Existem inúmeras formas de nós acessarmos um terminal em uma máquina Linux. Você pode fazer isso via Telnet, você pode fazer via SSH ou Rlogin, né? E aí, quando você precisa localmente alternar entre os terminais do Linux, basta lá na linha de comando você pressionar a tecla Alt e você tem da tecla F1 até a F6, ou seja, são 6 terminais que já existem por padrão no sistema Linux. E o terminal 7, por padrão, é o terminal onde é instalado lá a interface gráfica, né, caso você utilize interface gráfica no seu ambiente. Bom, é possível até, pessoal, estender a quantidade de terminais do sistema Linux, mas por padrão você tem até 6 terminais. E o Linux, ele tem uma estrutura de permissionamento bem interessante. E nós vamos falar aí um pouquinho sobre essa estrutura de permissionamento agora. Olha só, cada arquivo no Linux tem um esquema de permissionamento que atribui direitos que são direitos de escrita, leitura e execução. Então, nós temos aqui um exemplo onde eu tenho a primeira parte dessa saída aqui. Se você der, por exemplo, o comando ls, né, você vai exibir o conteúdo de um determinado diretório. E essa primeira saída do comando ls, ela indica o tipo de arquivo que você está visualizando. Repare que existe aqui a letra D, né? E a letra D ela identifica de fato que o que nós estamos visualizando aqui é um diretório, né? Esse primeiro símbolo ele indica qual é o tipo de arquivo que você está visualizando. Se for a letra D é um diretório, se for um traço é um arquivo comum. Se for a letra B você tem um arquivo binário. Existem inúmeros tipos de visualização e inúmeros tipos de arquivo em um sistema Linux. E aí, você tem aqui uma estrutura de 3 níveis de permissionamento. A primeira estrutura, né, que é RWX, a segunda estrutura, que aqui também está RWX, e a terceira é RWX. Então, repare que a primeira estrutura ela se refere exatamente ao proprietário do arquivo ou do diretório em questão, aquela pessoa que criou ali esse determinado arquivo. Então, se eu tenho RWX aqui no primeiro grupo da minha estrutura de permissionamento, significa que o usuário, dono do arquivo, ele tem tanto permissão de leitura, que é simbolizado pelo número 4, ele também tem permissão de escrita, que é simbolizado pelo número 2, e permissão de execução, que é simbolizado pelo número 1. Então, repare que aqui na nossa visualização, eu tenho, para o dono do arquivo, permissionamento total, né? Eu tenho para o grupo do arquivo também permissionamento total, e para todos os outros usuários que nem são o usuário dono ou o grupo a qual o usuário está contido, também tem permissão total para executar lá o que ele bem entender nesse determinado arquivo. Muito bem. Então, existe um utilitário do Linux que é o chmod, e através do chmod você consegue editar o nível de permissionamento desse determinado arquivo. Então, repare que eu executo chmod, mais o número, que é a soma dos níveis de permissionamento que eu quero dar, e mais o nome do arquivo onde eu quero alterar esse determinado permissionamento. Repara aqui que eu tenho o usuário dono, que é o primeiro número, que está o número 7, por isso RWX, né? E depois aqui eu tenho o grupo do usuário, onde foi executado aqui o número 5, indicando que eu não tenho leitura, escrita e gravação, ou execução, eu tenho somente leitura e execução, e para os outros eu também tenho leitura e execução, né? Porque foi utilizado o número 755, ou seja, o usuário dono, o grupo do usuário e os outros, né? E aqui eu tenho outro exemplo,
onde eu estou dando permissionamento total somente para o dono do arquivo, proprietário, né? E todos os demais não têm permissão nenhuma. Repare que eu tenho RWX para o primeiro grupo, traço, traço, traço para o segundo e traço, traço, traço para o terceiro, indicando que esses não têm nenhum tipo de permissão, nem sequer para abrir esse arquivo aí. Bom, pessoal, nós encerramos aqui mais uma aula. Foi apenas uma aula introdutória sobre o sistema Linux. Até a próxima.